Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conto fascinante de Virgílio Ferreira, A Palavra Mágica. Temos o texto do conto e também alguma análise que encontramos sobre ele. Sim. E a ideia é seguir a viagem incrível de uma palavra, inócuo, numa aldeia. Vamos ver como é que o significado dela se transforma de formas completamente inesperadas. É uma história, no fundo, sobre como as palavras ganham vida própria. Exato. Uma autonomia quase assustadora, por vezes. Pronto. Então, tudo começa com uma discussão. Parece uma coisa simples. Entre o Silvestre, um tipo pacato, e o Ramos, que era o dono da venda local. Uhum. E ali, no meio da discussão, o Ramos lança a palavra. Chama inócuo ao Silvestre. O mais engraçado é que nenhum deles sabe bem o que quer dizer inócuo. Mas a intenção é clara, é para insultar. Pois, e o Silvestre, sem saber, responde logo: Inócuo será você? Exatamente. E fica inócuo. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. É essa falta de significado concreto que a torna como um recipiente vazio. A palavra começa a circular na aldeia e as primeiras pessoas que ouviram associaram-na logo à discussão. Pensaram que queria dizer, sei lá, preguiçoso, inútil. Sim, lombeiro, vadio foi o que se começou a dizer. Pronto. E a palavra ficou marcada com essa primeira ideia. Exato. Mas não por muito tempo, porque rapidamente ganha novas camadas. Logo nesse domingo, acho eu. Sim, sim. O caso do Paulino. Isso. O Paulinho chega à casa bêbado e a mulher, zangada, é claro, chama-lhe Enoque Reles. E pronto. A palavra já não é só vadio. Passa a ser também bêbado, desordineiro. Vai acumulando. Vai, vai. E o processo acelera imenso a partir daí. Há um vendedor ambulante que engana as pessoas com os remédios falsos. Ah, sim. O que é que lhe chamam? Enoque, claro. Passa a ser sinónimo de burlão, de ladrão. E depois há aquele crime passional. Também, o homem dispara sobre o amante da mulher. Enoque quer dizer, a palavra começa a absorver toda a raiva, toda a necessidade de expressar condenação na aldeia. Qualquer coisa serve. Qualquer fasgressão. Qualquer uma, incendiário, Enoque, assassino, Enoque, devasso, Enoque. Aliás, a palavra até viaja para fora da aldeia e volta ainda pior. Volta a significar pederasta, parricida, as ofensas mais graves que se possa imaginar. Credo. Torna-se mesmo a ofensa máxima. Uma palavra que ninguém sabia o que era ao início. Exatamente. O insulto supremo. Mas, e aqui a história dá uma volta interessante. O filho do Gomes, que estudava fora, na vila, Ah, sim, o estudante. ele está a jogar bilhar e alguém lhe chama Enoque. Ele fica furioso, claro, mas, como estuda, tem outra reação. Vai procurar o dicionário. Exato. Procura inócuo. Noc não encontra, mas lá acaba por descobrir inócuo, E descobre o quê? que significa inofensivo, que não faz mal, o oposto de tudo o que a aldeia pensava. Pois, E o mesmo acontece mais tarde num tribunal, não é? com o juiz. Sim, num processo por injúria, precisamente por causa da palavra inócuo. Uhum. O juiz vai ver ao dicionário. E pronto, temos o conflito instalado. O que é que vale mais? O significado do dicionário, ou o original, digamos assim, ou o significado que a sociedade, que aquela comunidade construiu, cheio de emoção, de intenção? É o debate que surge no tribunal, entre o juiz e o advogado. O juiz agarra-se ao dicionário. Inócuo é inofensivo. E pronto. Mas o advogado argumenta, e bem, de certa forma, que o que conta é a intenção, é o uso comum, que aquela palavra, mesmo sendo inofensiva na origem, transformou-se numa arma carregada com o ódio da comunidade. Chega a sugerir que se devia manter esse uso como uma espécie de escape social. É incrível. Mas o mais revelador, para mim, o que acontece a seguir. O filho de Gomes Uhum. tenta explicar. Mostra o dicionário ao pai, à mãe, aos amigos. Diz, olhem, inócuo quer dizer inofensivo. E E nada. Ninguém liga, ninguém quer saber. Parece que não entra na cabeça deles. não conseguem dissociar a palavra da carga que ela ganhou. Exatamente. E a prova final é quando ele próprio, o filho de Gomes, volta a ser chamado de inócuo, mesmo ele sabendo agora o que a palavra significa no dicionário, a ofensa atingiu da mesma maneira, sente-se insultado na mesma. Claro, a ponto de querer vingança física, não é? Passa a noite a pensar nisso. É isso mesmo.
É a prova de que a emoção e o uso social superaram o dicionário. É, como diz a análise que lemos. A vida, de facto, emendara o dicionário. A carga emocional, a carga social que foi depositada naquela palavra, tornou-se muito mais forte do que a definição formal, a definição do livro. A comunidade redefiniu-a, na Aham. prática. Sem dúvida, deram-lhe um significado novo e esse significado era real para eles, mais real que o original. Então, o que é que retiramos disto tudo? Desta análise de a palavra mágica? Fica muito claro, acho eu, como as palavras não são estáticas, não têm um significado fixo. De todo. São muito mais maleáveis do que pensamos. O poder delas, o significado, pode ser moldado, destruído, amplificado pelas nossas emoções, pelo contexto onde vivemos. Sim, vai muito para além do que está no dicionário. O dicionário registra um momento, talvez, mas a vida continua a mexer nas palavras. É uma demonstração fantástica da natureza viva da linguagem, não é? Sem dúvida. E deixa-nos a pensar, talvez, até que ponto as palavras que nós usamos todos os dias não carregam também significados escondidos, significados que foram moldados pelas emoções coletivas, pelas experiências do nosso tempo. Hum. E se calhar de formas que nós nem percebemos completamente. Exatamente. Talvez haja mais inox por aí do que imaginamos.
Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num conto fascinante de Virgílio Ferreira, A Palavra Mágica. Temos o texto do conto e também alguma análise que encontramos sobre ele. Sim. E a ideia é seguir a viagem incrível de uma palavra, inócuo, numa aldeia. Vamos ver como é que o significado dela se transforma de formas completamente inesperadas. É uma história, no fundo, sobre como as palavras ganham vida própria. Exato. Uma autonomia quase assustadora, por vezes. Pronto. Então, tudo começa com uma discussão. Parece uma coisa simples. Entre o Silvestre, um tipo pacato, e o Ramos, que era o dono da venda local. Uhum. E ali, no meio da discussão, o Ramos lança a palavra. Chama inócuo ao Silvestre. O mais engraçado é que nenhum deles sabe bem o que quer dizer inócuo. Mas a intenção é clara, é para insultar. Pois, e o Silvestre, sem saber, responde logo: Inócuo será você? Exatamente. E fica inócuo. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. É essa falta de significado concreto que a torna como um recipiente vazio. A palavra começa a circular na aldeia e as primeiras pessoas que ouviram associaram-na logo à discussão. Pensaram que queria dizer, sei lá, preguiçoso, inútil. Sim, lombeiro, vadio foi o que se começou a dizer. Pronto, e a palavra ficou marcada com essa primeira ideia. Exato. Mas não por muito tempo, porque rapidamente ganha novas camadas. Logo nesse domingo, acho eu. Sim, sim, o caso do Paulino. Isso. O Paulinho que chega à casa bêbado e a mulher, zangada, claro, chama-lhe Enoque Reles. E pronto, a palavra já não é só vadio. Passa a ser também bêbado, desordineiro. Vai acumulando. Vai, vai. E o processo acelera imenso a partir daí. Há um vendedor ambulante que engana as pessoas com os remédios falsos. Ah, sim. O que é que lhe chamam? Enoque, claro. Passa a ser sinónimo de burlão, de ladrão. E depois há aquele crime passional. Também, o homem dispara sobre o amante da mulher. Enoque quer dizer, a palavra começa a absorver toda a raiva, toda a necessidade de expressar condenação na aldeia. Qualquer coisa serve. Qualquer fasgressão. Qualquer uma, incendiário, Enoque, assassino, Enoque, devasso, Enoque. Aliás, a palavra até viaja para fora da aldeia e volta ainda pior. Volta a significar pederasta, parricida, as ofensas mais graves que se possa imaginar. Credo. Torna-se mesmo a ofensa máxima. Uma palavra que ninguém sabia o que era ao início. Exatamente. O insulto supremo. Mas, e aqui a história dá uma volta interessante. O filho do Gomes, que estudava fora, na vila, Ah, sim, o estudante. ele está a jogar bilhar e alguém lhe chama Enoque. Ele fica furioso, claro, mas, como estuda, tem outra reação. Vai procurar o dicionário. Exato. Procura inócuo. Noc não encontra, mas lá acaba por descobrir inócuo, E descobre o quê? que significa inofensivo, que não faz mal, o oposto de tudo o que a aldeia pensava. Pois, E o mesmo acontece mais tarde num tribunal, não é? com o juiz. Sim, num processo por injúria, precisamente por causa da palavra inócuo. Uhum. O juiz vai ver ao dicionário. E pronto, temos o conflito instalado. O que é que vale mais? O significado do dicionário, o original, digamos assim, ou o significado que a sociedade, que aquela comunidade construiu, cheio de emoção, de intenção? É o debate que surge no tribunal, entre o juiz e o advogado. O juiz agarra-se ao dicionário. Inócuo é inofensivo. E pronto. Mas o advogado argumenta, e bem, de certa forma, que o que conta é a intenção. É o uso comum, que aquela palavra, mesmo sendo inofensiva na origem, transformou-se numa arma carregada com o ódio da comunidade. Chega a sugerir que se devia manter esse uso como uma espécie de escape social. É incrível. Mas o mais revelador, para mim, o que acontece a seguir. O filho de Gomes Uhum. tenta explicar. Mostra o dicionário ao pai, à mãe, aos amigos. Diz, olhem, inócuo quer dizer inofensivo. E E nada. Ninguém liga, ninguém quer saber. Parece que não entra na cabeça deles. não conseguem dissociar a palavra da carga que ela ganhou. Exatamente. E a prova final é quando ele próprio, o filho de Gomes, volta a ser chamado de inócuo, mesmo ele sabendo agora o que a palavra significa no dicionário, a ofensa atingiu da mesma maneira, sente-se insultado na mesma. Claro, a ponto de querer vingança física, não é? Passa a noite a pensar nisso. É isso mesmo.
É a prova de que a emoção e o uso social superaram o dicionário. É, como diz a análise que lemos. A vida, de facto, emendara o dicionário. A carga emocional, a carga social que foi depositada naquela palavra, tornou-se muito mais forte do que a definição formal, a definição do livro. A comunidade redefiniu-a, na Aham. prática. Sem dúvida, deram-lhe um significado novo e esse significado era real para eles, mais real que o original. Então, o que é que retiramos disto tudo? Desta análise de a palavra mágica? Fica muito claro, acho eu, como as palavras não são estáticas, não têm um significado fixo. De todo. São muito mais maleáveis do que pensamos. O poder delas, o significado, pode ser moldado, destruído, amplificado pelas nossas emoções, pelo contexto onde vivemos. Sim, vai muito para além do que está no dicionário. O dicionário registra um momento, talvez, mas a vida continua a mexer nas palavras. É uma demonstração fantástica da natureza viva da linguagem, não é? Sem dúvida. E deixa-nos a pensar, talvez, até que ponto as palavras que nós usamos todos os dias não carregam também significados escondidos, significados que foram moldados pelas emoções coletivas, pelas experiências do nosso tempo. Hum. E se calhar de formas que nós nem percebemos completamente. Exatamente. Talvez haja mais inox por aí do que imaginamos.